Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, quarta-feira, mais uma oportunidade de refletirmos juntos a palavra de Deus. E hoje, nessa data de hoje, 26 de agosto, queremos bem dizer a Deus por mais um momento de reflexão da palavra. Desejo que você se esforce para que seu dia seja abençoado e para que você busque ser, de fato, por onde andar, sinal de Deus, do amor misericordioso do Pai. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, evangelho de São Mateus, capítulo 23, os versículos do 27 ao 32, que diz: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcro caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filho daqueles que mataram os profetas. Contemplai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, como eu disse, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, o discurso que Jesus faz, o grande discurso do evangelho de São Mateus, do capítulo 23, dirigido aos mestres da lei, fariseus, mostrando de uma maneira incisiva que eles estão às suas limitações e erros e onde precisam serem corrigidos. Como aquele que não quer que nenhum dos seus se percam, Jesus faz tudo para que também estes, mestres da lei e fariseus, alcancem a salvação se converterem. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus não queria uma religião de exterioridade. Antes de mais nada, queria que existisse uma religião em espírito e verdade. Daí seu afã em demonstrar aos escribas e fariseus e a todos os que o escutavam que perante Deus, antes de mais nada, deve-se procurar a santidade interior. Porque era costume no Oriente caiar os sepulcros. Este costume remota ainda ao Antigo Testamento. E tem fundamento no fato de como o contato com o morto produzia impureza levítica, ao estarem pintados de branco os sepulcros, eles identificavam com mais facilidade e evitava que alguém tropeçasse acidentalmente e assim se tornasse impuro. Que, sabe, no Antigo Testamento, quando estava impuro, precisava ir ao templo pagar e depois para voltar à sua pureza. Para evitar isso, então, se começou o costume de pintar os túmulos de branco para que fosse visivelmente percebido. Jesus aproveita esse costume e explica a sua doutrina. Os fariseus, aos olhos de todos, pareciam como observantes estritos da lei, mas com esta aparência escondia uma vida em completa contradição com a lei. Assim como os sepulcros caiados, os fariseus pregam a bondade, enquanto seu interior transborda a maldade. Os fariseus fazem-se credores das ameaças e inventivas de Jesus Cristo pela rejeição ao Messias, que persegue e pretende matar, seguindo o exemplo de seus antecessores que também mataram os justos e os profetas. Nisso também nós podemos cair. Podemos dedicar-nos a atos de piedade que não nos custem enfeitar os altares, venerar as relíquias dos santos, levar uma vida de piedade autêntica e de profunda vida interior nas relações com Deus Pai, imitar os santos em sua vida de despreendimento de todas as coisas da terra. Isso é para nós bastante difícil. As ações brilhantes de piedade, mas nos deixam lisonjeados e nos fazem aparecer diante dos outros como bons religiosos. No entanto, a prática das virtudes negativas, a mortificação e o sacrifício, a humildade e a mansidão, o espírito de oração, tudo isso
já não nos atrai tanto porque tudo isso é desconhecido aos outros, aos que nos veem apenas de longe. Somente pode ser visto pelo Pai Celestial, que vê no fundo dos nossos corações. E como não chama a atenção das pessoas ou não nos torna bons aos olhos dos outros, tantas pessoas se afastam. E, no entanto, tudo isso é importante, necessário para a nossa conversão. Quando você for fazer seu exame de consciência, em particular, para apresentar-se à recepção do sacramento da penitência, não deixe de se colocar muito cuidadosa em seu interior. Não se contente em parecer bom, seja realmente bom. Possua um bom coração, bons sentimentos, boas intenções e santos desejos, para assim acostumar-se a, em lugar de fazer você o exame de sua própria consciência, deixar que ele faça Deus. Ou seja, faça você, mas com os critérios de Deus, com o modo de julgar de Deus, com a escala de valores de Deus. O Evangelho, as leituras devem sempre ser a norma de sua vida e conduta e sua regra de vida para lhe ajudar a fazer este exame de consciência e não apenas parecer bom, mas ser bom de verdade aos olhos de Deus e dos que estão à nossa volta. Busquemos, portanto, meu irmão, minha irmã, a cada dia sermos melhores para nós, para Deus e para os nossos irmãos, para que assim não vivamos de aparência, mas sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos, missionários e missionárias, discípulos, evangelizadores de Jesus, irmãos uns dos outros, para que assim construamos e edifiquemos o reino de Deus aqui e agora na nossa vida. Que Deus abençoe, tenha um dia abençoado na vivência da graça do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.